Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse bolo de cenoura maravilhoso, com essa cobertura de chocolate que está incrível. Se você não sabe fazer bolo de cenoura porque fica embantumado, seus problemas acabaram. Essa receita, esse bolo fica super fofinho e delicioso. Então vem comigo que eu vou te ensinar agora como fazer esse bolo. Bom, no meu liquidificador, eu vou acrescentar 3 ovos inteiros, tá? Você quebra um por um no recipiente separado, para não correr aquele risco, né, de ter um ovo estragado e você estragar toda a tua receita. Então, pega aí uma vasilhinha, um potinho, seja o que for, quebra o ovinho dentro dele, para certificar que o ovo está bom, que não está estragado, e joga dentro do liquidificador, tá? No total vão ser 3 ovos inteiros. Bom, aí depois de acrescentar os 3 ovos, eu vou colocar agora 1,5 xícaras de açúcar. Eu tô usando o açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar da sua preferência. O cristal, o refinado, o açúcar que você quiser. Aí eu tô usando o cristal, 1,5 xícaras de açúcar. Não se preocupa que o bolo não vai ficar muito doce, vai ficar na medida certa. Coloca aí junto com os ovos. E agora eu vou colocar também meia xícara de chá de óleo. Meia xícara de chá de óleo de soja mesmo, tá? Mais uma vez, pode usar o óleo que você desejar. Óleo de soja, girassol, o óleo que você quiser. Acrescentou o óleo, agora eu vou colocar cenoura. Eu tô usando, como minhas cenouras estavam bem pequenas, eu usei 4 cenouras, tirei a casca e piquei em rodelas. Se suas cenouras forem grandes, muito grandes, você usa 2. Se forem cenouras médias, você usa 3. No meu caso, como minha cenoura estava pequena, eu usei 4 e deu super certo. Coloca tudo no liquidificador e agora você vai bater toda essa misturinha. Não acrescenta água, leite, nada. Só ovo, açúcar, o óleo e a cenoura. Você bate bem. Primeiro eu vou no pulsar, né, para poder dar uma boa triturada e não sobrecarregar o liquidificador. E depois você vai bater toda essa mistura até ficar bem homogênea. Vai levar em cerca assim de uns 2 minutinhos mais ou menos, batendo sem parar até a mistura ficar totalmente homogênea. E depois de bater tudo e a mistura ficar bem homogênea, eu vou pegar outro recipiente para misturar a farinha de trigo. Eu peguei o bol da minha batedeira, mas aí você pega o recipiente que você tiver. Despeja essa mistura. Olha que linda que ela ficou. Ficou bem misturado, bem homogênea e a cor ficou incrível. O bolo de cenoura vai ficar com a cor incrível, vocês vão ver. Tô mostrando aí de novo a textura. Ficou perfeito. Agora, vamos acrescentar a farinha de trigo. Eu vou colocar aí, inicialmente, 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Eu coloquei metade, vou misturar e depois vou acrescentar o restante. Quando eu misturei toda a farinha, eu percebi que precisava de um pouco mais de farinha. Então, eu peguei mais meia xícara de chá e acrescentei. Então, ao todo, vão ser 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Mas também isso vai depender muito do tamanho do ovo. Se o ovo for grande, os meus ovos eram bem grandes. Então, por isso que eu tive que acrescentar mais. Mas se seus ovos forem médios ou pequenos, pode acrescentar somente 2 xícaras de farinha, que vai dar super certo, tá? Mas como meus ovos estavam bem grandes, eu achei que precisou de mais um pouco de farinha de trigo. Foi aí que eu resolvi, né, acrescentar mais meia xícara. Só que na meia xícara eu não usei toda meia xícara. Eu devo ter usado um terço, um pouco mais que um terço. Não foi toda a meia xícara, não. Então, você vai, coloca aos poucos, mistura,
ver a textura da sua massa, se tá boa, se não tá. E aí você vai acrescentando. Se você acrescentar toda a farinha de uma vez, pode ser que você perca o ponto da sua massa. Então é melhor ir acrescentando aos poucos, né? E conforme a necessidade, você vai colocando mais farinha. Aí eu já coloquei um pouco mais, não chegou a ser meia xícara como eu falei. Eu medi meia xícara, mas eu não coloquei toda ela. Mistura bem, não precisa ficar misturando tanto. É só misturar até a massa ficar homogênea, até toda essa farinha se misturar com a mistura, né, com a massa. Olha a cor dessa massa. Tá linda, né? Aí agora vamos acrescentar o fermento em pó químico, que é aquele fermento para bolo. Eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. E aí você vai misturar muito bem até misturar todo esse fermento na sua massa, tá? Só até misturar bem. Misturou, você para de mexer e já coloca aí na sua forma. O meu bolo eu vou pôr pra assar numa forma de furo no meio. Então, você unta a forma que você tiver, pode ser forma redonda, forma de pudim, forma retangular, forma quadrada, forma de bolo inglês, a forma que você quiser usar. Pode fazer até cupcake com essa massa. Aí eu tô mostrando a minha forma já untada, enfarinhada. É uma forma, né, de pudim, de furo no meio. E eu vou assar aí dentro. Vou despejar todo o conteúdo da massa. Não foi todo o conteúdo dessa massa, tá, gente? Você preenche até metade da forma, que lembra que esse bolo vai crescer. Então, se você encher muito a forma, ele vai transbordar, que ele cresce bastante. Então, eu coloquei até a metade da minha forma e ainda sobrou um pouco de massa no meu bol. E aí, vocês vão ver que eu coloquei o restante em uma outra forma também. Então, fiz 2 bolos, só que esse ficou mais alto e o outro ficou mais baixinho. Mas como era pra gente comer aqui em casa mesmo, não teve problema. Mas se você for fazer para vender, talvez numa forma menor que essa, você consegue fazer 2 bolos bem bonitos do mesmo tamanho. Aí você tem que colocar a mesma quantidade de massa nas 2 formas. E para isso é necessário você estar pesando a massa. Eu não pesei porque eu não vou fazer para vender, eu vou fazer pra gente comer aqui em casa. Mas se for para vender, você tem que pesar a massa para pôr a mesma quantidade em todas as formas, né? Se for fazendo uma forma menorzinha, porque essa minha forma ela é grandinha, é uma forma média de pudim, mas tem formas menores. Se for fazendo uma forma um pouco menor que essa, dá 2 bolos do mesmo tamanho tranquilamente. Aí eu tô mostrando a outra forma, que é do mesmo tamanho, só que ela é um pouco mais estreita. E aí eu vou despejar o restante da massa aí também, que deu um pouco menos que a outra. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Prontinho, agora é só levar ao forno a 180 graus e assar por uns 30 a 40 minutos mais ou menos, ou até que sua casa fique cheirando a bolo. Bom, agora vamos fazer a cobertura de chocolate. E pasmem, nessa cobertura não vamos usar leite condensado e nem creme de leite, e ela fica maravilhosa. Em uma panela, você vai colocar 1,5 xícara de leite, leite integral, tá? Você vai deixar um pouquinho aí no copo para você dissolver o amido de milho. Eu tô colocando 2 colheres de sopa de amido de milho, tá? Quase que não sai. Bom, colocou 2 colheres de sopa aí no leite de amido de milho, mistura bem até dissolver todo esse amido e não ficar nenhuma pelotinha. Porque se você não dissolver, meu Deus! É isso aí que vocês entenderam. Se vocês não misturarem bem, vai ficar com muitas pelotinhas a sua cobertura, né? Então mistura aí tudo muito bem e acrescenta essa misturinha junto com o leite. Ai, gente, nossa, eu tô num trava-língua hoje que só por Deus. Bom, agora eu vou acrescentar 6 colheres de sopa de açúcar cristal e 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Pode usar o 32%, pode usar o 70%, 40%, o chocolate que você quiser.
Eu gosto de usar o chocolate em pó, porque ele não é muito doce, né? Pode usar chocolatado? Até pode, mas aí você diminui na quantidade de açúcar, porque o achocolatado já é muito doce. Não vai ficar o mesmo sabor, mas fica gostoso também do mesmo jeito. Faz com que você tenha aí em casa, mas se for para vender, faz com chocolate em pó, tá? Leva aí no fogo médio até essa misturinha ficar bem grossinha. Já já eu mostro para vocês como é que ela vai ficar. Bom, aí é o resultado final, ela já estava pronta. Depois que ela engrossar e ela ferver, você mexe por mais uns 3 minutinhos e já tá pronto. Pega a consistência muito rápido, viu? Olha que linda! Olha esse brilho! Fica perfeito. Quem que diz que nessa cobertura não foi leite condensado e nem creme de leite? Não dá para acreditar, né? Mas é verdade, não vai. Se você quiser acrescentar o leite condensado e o creme de leite, pode. Aí você não acrescenta o açúcar, tá? Senão vai ficar doce demais. Agora eu vou passar essa minha caldinha, minha cobertura de chocolate maravilhosa, perfeita. Ela fica no ponto, equilibrada, não fica muito doce. E vou passar para uma vasilha, né? Um pote, no caso, para ela poder dar uma esfriadinha antes de colocar em cima do bolo. Não deixa esfriar demais, tá? Deixa dar uma mornada. Quando ela estiver morninha, você vai colocar em cima do bolo. Se você deixar esfriar por completo, você não vai conseguir com que essa cobertura escorra no bolo certinho, tá? Então, você vai aí, despeja no pote e agora coloca um plástico filme em contato com essa cobertura para não criar aquela película quando ela estiver esfriando, tá bom? Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're going. E com um passe de mágica, o nosso bolo já assou. Quem dera se fosse rápido assim, né, gente? Bom, olha só como é que ele ficou fofinho. Maravilhoso. Agora vamos desenformar. Gente, vocês esperam o bolo de vocês esfriar completamente, tá? Para desenformar. Ou pelo menos até ele ficar bem morno. Porque o meu ainda estava um pouco quente, até demais. Mas as crianças aqui de casa estavam me perturbando para comer bolo. Então não teve como esperar esfriar completamente, não. Quem tem criança em casa sabe como que é quando a gente tá fazendo as coisas, né? Principalmente doce, que eles amam bolo de cenoura. Então estavam no meu pé querendo bolo. Então eu tive que desenformar ainda quente. Estão vendo aí que eu tô até pegando com o pano, porque olha, tava bem quentinho ainda. Então aí vocês vão passando a faquinha, vão batendo, vão mexendo a forma para poder tá soltando, desgrudando, né, o bolinho aí da forma. Bate de um lado, bate de outro, vai batendo. Depois pega a faquinha novamente, passa em volta novamente, que dá tudo certo. E vocês vão ver o que vai acontecer com o meu bolo, porque eu fui desenformar ele ainda quente. Eu ia até cortar essa parte, mas eu não cortei para mostrar a realidade para vocês. Como era pra gente comer, então não teve problema. Mas se for para vender, espera esfriar para não acontecer isso aí, ó, que vocês vão ver agora. Tcharam! E grudou, grudou um pouco no fundo, gente. Ai, meu Deus. Fez um buraco aí. Mas não tem problema, né? Eu vou dar um jeitinho. Eu vou virar ele e tá tudo certo. Ninguém vai ver o defeito. Pronto, olha só. Um passo de mágica, ele ficou perfeito. Olha só, ficou fofinho. Bolo de cenoura embatumado, nunca mais. Essa receita vocês podem fazer que fica assim, fofinho. Pode fazer sem medo, que ele não vai ficar embatumado. E agora vamos para a melhor hora, que é colocar cobertura de chocolate em cima desse bolo maravilhoso. Olha só a textura dessa cobertura, né? Desse creminho aí de chocolate. Fica perfeito. Olha o brilho. Então, vamos colocar aí, fazendo uma gracinha, né? Fazendo uma decoração, espalhando. Deixa a sua cobertura escorrer pelo bolo. Tá vendo? Se você colocar essa cobertura totalmente fria, ela não vai dar esse efeito de escorrer. Ela vai ficar muito mais consistente. Então, você tem que colocar ela ainda morna, tá? Minha cobertura aí tava morninha, deu pra mim fazer esse efeito. Ai, que brilho, gente. Eu tô encantada com o brilho dessa cobertura e com a textura dessa cobertura.
Quem vê pensa que foi feito com leite condensado, né? Mas não, vocês viram como que é fácil fazer essa cobertura? Fica maravilhosa. Vai fazendo aí, ó, colocando. Eu ia colocar somente assim, fazer simples, mas como sobrou bastante cobertura, eu resolvi fazer um bolo vulcão de cenoura. Então, eu coloquei o restante da cobertura aí no meio, né, do buraquinho aí do bolo. Eu coloquei até preencher esse buraquinho. E aí, eu fiz um bolo vulcão. Maravilhoso. Aí, como vocês estão vendo, coloca, arruma certinho, que ele vai ficar perfeito. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change. Bom, e o bolo já está pronto. Se você quiser deixar só assim, já tá pronto, já tá lindo, maravilhoso. Mas eu quis fazer uma gracinha a mais. Então, eu coloquei por cima granulado de chocolate, que meus filhos amam, meu marido também ama, todo mundo aqui em casa ama esse granulado. Então, eu coloquei por cima e também vou decorar com alguns brigadeiros. Mas o granulado e os brigadeiros são opcionais, tá? Você coloca se você quiser. E se você for fazer para vender, você pode vender daquele jeito mesmo, sem granulado. Mas se você quiser acrescentar valor a mais no seu bolo, você faz essa decoração com granulado, coloca brigadeiros. Só com granulado já tá perfeito também. Agora, se você quiser acrescentar os brigadeiros, você acrescenta também. Só que aí na hora da precificação, você tem que colocar tudo na ponta do lápis, fazer a conta certinho para poder cobrar o preço justo e não sair no prejuízo, hein? Um bolo desse tamanho, sendo bolo vulcão, dessa forma que eu estou fazendo com o granulado e os brigadeiros, eu vendo a R$ 45, tá? Com a precificação aqui que eu fiz da minha região. Agora você precisa fazer a precificação da região de vocês, mas dá para vender entre R$ 45 a R$ 50 tranquilamente. Se for só o bolo vulcão sem o granulado e os brigadeiros, dá para vender a R$ 40, até uns 38 por aí. Olha que lindo, que perfeito que eles ficam. O bolo ficou lindo, né, gente? E eu vou cortar para vocês verem como que ficou por dentro, que ficou super fofinho, lindo, maravilhoso. Tô mostrando mais de pertinho para vocês verem todos os detalhes, o brilho da cobertura, enfim, ficou perfeito. Pode fazer sem medo que vocês vão amar e nunca mais vai fazer outra receita a não ser essa. Olha que perfeição. Lindo, né, gente? Maravilhoso. E agora vamos cortar para saber como é que ficou por dentro, se ficou fofinho ou se ficou embatumado. Chegou a hora da verdade, hein? Vamos ver agora se ficou fofinho. Vamos cortar uma fatia bem generosa pra gente poder ver como que ficou por dentro, né? Olha só. Bom, já dá pra perceber que embantumado não ficou não, né? Vamos tirar uma fatia aí pra gente ver se ficou fofinho mesmo. E tcharam! Olha a cor que ficou dentro do bolo. Ficou bem amarelinho, né? E olha só a cobertura escorrendo no bolo vulcão. Ai, que lindo, né? Nossa, perfeito. E agora eu vou mostrar a fatia de pertinho pra ver se ficou fofinho, né? E olha essa fatia, que linda. Olha só que fofinho que esse bolo fica. Se você não consegue fazer bolo de cenoura de jeito nenhum, que não fica desse jeito, faz essa receita, que é sucesso garantido. E eu, claro, tirei um pedaço e experimentei, né? Porque ninguém é de ferro. E eu comi um pedaço para saber se estava bom mesmo. E estava uma delícia. Não ficou muito doce, ficou tudo na medida certa, bem equilibrado. E olha só, muito, muito fofinho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda aí compartilhando, divulgando, né? Me ajuda a crescer aí nesse ramo do YouTube.
Me segue lá no Instagram, que é @quitutes_da.ro. Vai lá que eu posto também muito conteúdo legal. E deixa seu comentário aí se você gostou desse bolo e se você vai fazer, hein? Segue esse passo a passo que vai ser sucesso, sucesso garantido, pode ter certeza. Então, um beijo, que Deus abençoe a vida de todos vocês e obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau! Love